boa noite, você telespectador da TV Com. Estamos chegando hoje, quinta-feira, dia 11 de junho. Praticamente a metade do ano já se foi. TV Com debate ao vivo mais uma vez para os telespectadores que nos assistem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é a saúde bucal. Afinal, existe um ditado verdadeiro, na minha opinião, que a saúde começa pela boca. E hoje eu estou muito honrado em receber aqui dois grandes cirurgiões dentistas que militam aqui na nossa cidade. Vamos apresentar o Dr. Lamartine Lélio Busnardo e estamos também com o Ricardo Orliana, como eu já falei, dois grandes dentistas da nossa cidade, da nossa querida Santos. Eu já vou começar dando boa noite para vocês. Primeiro, pela ordem, se você me permite, Ricardo, Dr. Lamartine. Depois você fala. Dr. Lamartine, muito obrigado, boa noite. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui em seu programa, né, falando para a comunidade de Santos e arredores, com certeza, a respeito da odontologia. Sou cirurgião dentista, né? Habitualmente eu tenho falado sobre Rotary, né? Mas hoje nós vamos falar sobre odontologia, porque a odontologia está integrada à minha vida de rotariano. A minha classificação, eu represento odontologia, dentística, que é uma especialidade, e prótese dentária, que é uma outra especialidade. Pelo Conselho Federal, Regional do Estado de São Paulo, é permitido duas especialidades. Então nós começamos lá com a clínica, né, e depois nós ficamos então com dentística e com prótese dentária. Maravilha. Ricardo Orliana, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, muito boa noite, Guto. É uma honra estar aqui no seu programa, juntamente com o nosso grande mestre, Dr. Lamartine Lélio Busnardo, para compartilhar com os seus telespectadores informações importantes sobre saúde bucal, sobre prevenção e um pouquinho daquilo que nós conhecemos na nossa especialidade. Muito obrigado. Falando em escovação, para a gente começar, o que as pessoas fazem de errado e que vocês poderiam já nesse primeiro momento fazer um alerta? Existe a má escovação? É necessário usar o fio dental? Doutor Lamartine, o senhor com esse conhecimento, 52 anos de 52 anos de dentista. E hoje eu faço 11 de junho, eu faço 40 anos de ser rotariano. Maravilha, maravilha. O que as pessoas precisam fazendo entender? Errado, habitualmente não escovam o dente, né? Esse é o grande erro. É verdade. Aqueles que escovam, né? Vejam bem, quase sempre usam uma escova inadequada, cuja dureza ou é muito grande ou, enfim, né? Não usam o fio dental ou usam pouco o fio dental, né? Mas acho que o mais importante aí nessa questão é que, de um modo geral, a população ainda não tem consciência do valor da escovação. Escovação é alguma coisa tal que a gente deve fazer, mas ele não consegue relacionar escovação e bem-estar físico e saúde, né? A escovação tem uma grande importância na área de prevenção de outras moléstias importantes que a pessoa pode acontecer com a pessoa. E que essas doenças são ocasionadas pela má escovação. Sim. E por outros fatores que todos juntos ajudam o brasileiro ter aquela fama ruim, o Brasil de o país dos banguelas. Doutor Ricardo, nessa linha? Nessa linha, só acompanha o relator? Nessa linha eu acompanho perfeitamente o relator. As pessoas precisam realmente se conscientizar que a higiene bucal é extremamente importante, porque, como você mesmo disse no início do programa, a saúde começa pela boca. Então, nessa linha que o Dr. Lamartine comentou, para nós termos uma ideia, uma pessoa que não escova e não utiliza um fio dental regularmente, nos momentos adequados para se fazer higiene, e para isso ele precisa ter o apoio do cirurgião dentista ou da cirurgiã dentista, essa pessoa está sujeita a ter inflamação gengival, por exemplo. A gengiva inflamada, ela costuma, em certo grau de inflamação, sangrar. E quando você tem o sangramento gengival, que é um alerta de que a doença periodontal, o problema ao redor do dente está começando,
é uma porta de acesso para as bactérias que estão na boca caírem na circulação sanguínea e acessarem outros órgãos importantes, por exemplo, o coração. Então, o mesmo sangue que passa no coração, ele vai passar em todas as estruturas do nosso corpo e passam, obviamente, pela gengiva. Então, por exemplo, ao se alimentar, a pessoa, ao se alimentar tendo inflamação gengival, ela vai ter uma chamada bacteremia transitória. São bactérias que caem na circulação e é transitória por quê? Porque o corpo saudável ele debela rapidamente essa bacteremia. Porém, se essa pessoa tiver qualquer predisposição na parede interna do coração, uma valvopatia ou qualquer distúrbio da parede interna, essa bactéria, uma vez na circulação, ela se instala nessa parede, nessa membrana, causando uma doença que é chamada endocardite bacteriana. Guto, para você ter uma ideia, os pacientes com endocardite bacteriana, com toda a terapia antimicrobiana, todo o atendimento perfeito, de 10 pacientes, 3 vão a óbito com todo o tratamento adequado de uma bactéria que está na boca. Ou seja, a má escovação pode causar morte. Nesse caso que vocês... Esse sangramento gengival, né? E a bactéria, através desse sangramento, se infiltra no interior do organismo e pode causar, como o Dr. Ricardo está falando, uma endocardite. A ponto de o Hospital do Coração, eles tinham que fazer a cirurgia do coração, mas ocorria esse problema de má escovação, sangramento gengival, eles têm uma equipe dentro do hospital, Instituto do Coração, né? do Instituto do Coração, do HC, que estudou o problema e hoje tem um protocolo estabelecido por eles para que a pessoa que vai fazer uma cirurgia do coração, anteriormente, passa por esses procedimentos. Eu, graças a Deus, tive uma avó que pegava bastante no meu pé em questão de escovação e ela me dizia que os dentes é o nosso cartão de visita. Perfeito. A boca, estando Sim. bonita, os dentes bem escovados, é meio caminho para você se dar bem na vida, e é verdade. Agora, quantas vezes as pessoas precisam escovar o dente por dia? Principalmente as crianças. Depois 3 vezes, 5 vezes, porque eu já ouvi, acorda, escova, toma o café, escova, depois do almoço escova, se tiver um... O ideal é sempre depois que comer alguma coisa, escovar os dentes? O ideal seria, né, se fosse regularmente feita depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. Não fazendo alimentação intermediária. Mas é impossível, isso sempre ocorre, né? O lanchinho lá da tarde e tal. E eu entendo que deva, então, fazer a escovação após essa alimentação. Doutor Ricardo, também? Eu concordo plenamente com o Dr. Lamartine. Toda vez que você se alimenta, você então está levando substrato para que as bactérias que estão presentes na boca, esse substrato vai ser acumulado e se ele não for removido, ele vai criar um ambiente propício para o desenvolvimento das doenças. Então as bactérias vão se valer desse alimento, especialmente de açúcares, e vão produzir o meio de decomposição, o que ela excreta vai ser ácido. E esse ácido é que é capaz de tirar mineral do dente e vai tirando então esse mineral progressivamente. Se a pessoa não higieniza corretamente, não escova, não usa fio dental, ela vai ficar sujeita a doenças como a cárie dentária, que é uma doença que é infecto-contagiosa, de maior prevalência na população mundial. Estima-se que mais de 95% das pessoas possuam cárie, e cárie é uma doença, não é o buraquinho no dente, é uma doença, né? Então é importante a gente estar atento a essa questão. Alimentou-se, procure higienizar. Ah, não posso fazer aquela higiene perfeita, porque eu não tenho todos os recursos, eu estou no meio, sei lá, faça um bochecho, com água mesmo, remova os excessos e na primeira oportunidade que tiver, faça uma correta higiene. Isso é importante. E além disso, né, além do problema da cárie, quer dizer, você se alimentando, vamos falar na linguagem que é a população, o alimento para a bactéria que vai se desenvolver em grande número, extraordinariamente, né, vai aumentar significativamente o número de bactérias na boca, o organismo, para se defender desse número enorme de bactérias, ele traz um sangue. Quem é que defende o organismo, né? Os elementos de defesa estão no sangue. Então ele traz sangue ali
e a gengiva vai passar a sangrar. Na verdade, o organismo está se defendendo, está colocando soldados de defesa que estão no sangue para contrabalancear o número enorme de bactérias que ocorreu por conta de ficar resíduo de alimento na boca, não é? Então essa guerrinha aí, vamos dizer, né? Se não faz a escovação, acaba a bactéria infiltrando na circulação e aqueles males que o Dr. Ricardo já relatou aí em endocardite. Para o público entender, a cárie, ela começa como? É a má alimentação. As pessoas se alimentaram, não fizeram a higienização correta. A cárie, ela surge do dia para a noite ou ao longo de um determinado período? A cárie, ela vai existir na dependência da interação de fatores, como o hospedeiro, os dentes. Então, se você não tem dentes, obviamente não vai ter lesão de cárie. Então, tem que ter os dentes, obviamente. As bactérias, os micro-organismos, que são as bactérias, e o alimento. Esses três elementos, basicamente falando, esses três elementos interagindo sobre o tempo, cria a situação favorável para o desenvolvimento da doença. Esses três elementos existindo, a doença está presente. Agora, se ela vai se manifestar ou não, vai depender do cuidado de higiene, por exemplo, de quanto esse esmalte está fortalecido. Então, existem recursos para você deixar esse esmalte mais fortalecido. Aliás, um dos principais recursos é o flúor, especialmente na água de abastecimento. E aqui nós temos a honra, nesse programa, de ter a presença de um cirurgião dentista que foi realmente o promotor da fluoretação das águas de abastecimento aqui na nossa Baixada Santista, especialmente na nossa cidade, o Dr. Lamartine Lélio Busnardo. Ele é que trabalhou, promoveu pela promoção da conscientização, e eu acho que ele melhor do que ninguém pode falar mais a respeito do flúor. Era a minha pergunta. O objetivo, aquela sua iniciativa, sim, ajudou para reduzir o número de cáries? Naquela época discutia-se muito, né, esse problema da cárie, se o dente deveria oferecer resistência ao ácido ou não. Então entendeu-se que com a administração de flúor, o dente ficava, vamos dizer assim, mais resistente. O importante é que a adição de flúor na água de abastecimento reduzia significativamente a cárie. Mas isso era 40 anos depois, quando a gente propôs, através de uma palestra no Rotary Club de Santos, a adição do flúor na água de abastecimento na cidade de Santos. Houve uma enorme discussão naquela época, né? O flúor na água de abastecimento dá câncer, a água tem que ser limpa, sem nenhum outro elemento, não funciona ou funciona. E o Rotary Club de Santos, através do companheiro Carlos Klein, que era editor do jornal A Tribuna, né, encampou a campanha, entendeu? E essa campanha foi, aos poucos, então, conscientizando, e hoje Santos tem índices de cárie reduzido, melhores do que os preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Quando eu vejo o Guto, quando eu vejo artistas da Rede Globo, quando eu vejo artistas da SBT, enfim, de todas as televisões e novelas, jovens de 35 anos, 40 anos, com aquela dentição bonita, igual a do Dr. Ricardo, deve-se ao flúor. E olha que coisa interessante, a redução de cárie de tal maneira, muitas vezes eu era questionado naquela ocasião, porque eles diziam, você é cirurgião dentista, você vive de fazer tratamento da cárie, você quer erradicar a cárie, não é? Mas olha que coisa importante, a odontologia evoluiu, então hoje você vê um número enorme, grandes, né, de ortodontistas, cirurgião dentista que faz correção da arcada dentária, coloca na posição que é fisiológica, etc, etc, né? E essa dentição muito melhor, muito mais saudável. E isso, inclusive, a questão da ortodontia melhora a qualidade de vida. Sim. Poxa, muito. Você diminui dor de cabeça, muito. A mordida. Eu prefiro que vocês, que são especialistas, falem por Veja mim. que a saúde começa pela boca, porque, por exemplo, nessa linha de raciocínio, o nosso sistema músculo-esquelético ele é todo interligado. Então, se nós observarmos nosso corpo, o elemento, o membro mais pesado é a nossa cabeça. E se nós entendermos que a cabeça está apoiada pela coluna cervical, por um eixo, um pivô, o que mantém a cabeça na posição? O sistema músculo-esquelético, toda a parte muscular.
E não é diferente, por exemplo, no osso da mandíbula em relação ao crânio. Existem duas articulações que relacionam a mandíbula ao crânio e essas articulações funcionam corretamente se a musculatura estiver bem, se os dentes estiverem bem posicionados. Então hoje um sem número de pessoas, especialmente mulheres acima de 30, 35 anos, sofrem de um distúrbio chamado disfunção temporomandibular. E muitas vezes, Guto, essa disfunção está relacionada à má posição dos dentes. Então a qualidade de vida de um paciente que é submetido ao tratamento ortodôntico com um especialista em ortodontia, ortopedia facial, melhora muito. Melhora sobre o aspecto funcional, que o Dr. Lamartine já comentou, porque a relação, a forma de mastigar, a eficiência mastigatória e, portanto, a nutrição vai ser melhorada. Melhora porque a relação músculo-esqueletal vai estar em harmonia com as articulações, então esse distúrbio causado, na boa parte dos casos, pela má posição dentária vai ser corrigido e melhora também a autoestima. Então, quando você fala, puxa, hoje a questão da estética é tão importante, não é? Porque o sorriso é o nosso cartão de visita. Por que o sorriso é o nosso cartão de visita? Quando nós olhamos uma pessoa, né, nós observamos de uma forma geral, global, o corpo, mas nós atentamos para o rosto. Nos chama a atenção, 70% da atenção vai ser para o rosto, não é? Na maioria das vezes. Agora, quando você olha um rosto sorrindo, daquele 70% de atenção que você está no rosto, 70% vai para o sorriso. O foco da observação vai no sorriso. Então a melhora da autoestima aumenta muito. Recentemente houve uma pesquisa nos Estados Unidos que avaliou, Guto, a importância da estética do sorriso. Como que a estética poderia resultar em benefício financeiro para as pessoas? E a conclusão foi de que uma pessoa com uma estética do sorriso melhorada, ela tem como potencial, uma possibilidade de ganhar mais $300 mil ao longo da vida. Que beleza. São $300 mil a mais de potencialidade para ganhar ao longo da vida. Sem falar da possibilidade de conseguir empregos, da possibilidade de você se relacionar melhor à comunidade, ser aceito em grupos. Então, a saúde bucal, ela é assim imprescindível. Isso que o Dr. Lamartine falou sobre a fluoretação, puxa, como é importante o flúor, porque ele fortalece o esmalte dentário, deixa o dente menos suscetível ao desenvolvimento da cárie. E como você falou na outra pergunta, a cárie ela não se desenvolve de um dia para o outro. Ela começa com a perda de mineral. E essa perda de mineral, quando você vai ao cirurgião dentista, ele vai observar a estrutura, muitas vezes essa perda de mineral está caracterizada com uma manchinha branca. É uma mancha branca. E aquela mancha branca vai evoluindo à medida que o paciente ou a pessoa não higieniza, vai perdendo mineral até a hora que forma uma cavidade. E aí o progresso da doença acaba acontecendo de uma forma mais rápida. Isso a olho nu. Acrescentando, Guto, é o seguinte, há 31 anos atrás, houve a primeira convenção internacional do Rotary em São Paulo. E esteve presente a Madre Teresa de Calcutá. Ela fez uma palestra brilhante falando sobre compreensão e paz. E ela usou uma frase que ficou na minha cabeça, dizendo o seguinte, que a paz começa com um sorriso. Veja a profundidade. A paz começa com um sorriso, né? O Dr. Ricardo explanou aí várias situações sobre o sorriso, né? Mas tem algo mais aí, tem mais alguma coisa que o sorriso é capaz de conquistar. Perfeito. O quê? Por exemplo, num debate, nós estamos aqui num debate, né? É muito melhor você, com compreensão, com diálogo, né? Com sorriso, equacionar o problema, do que partir por uma agressão física, né? Entendeu? É muito comum isso hoje no trânsito, né? Sim. Você faz um erro, o motorista passa, xinga, etc., né? É muito melhor você dizer para ele, olha, desculpa, eu estou errado, entendeu? Né? Você me desculpa, tal, do que partir para uma agressão. E na sequência dá um belo sorriso. Isso. Ou seja, prevenção, cuidar dos dentes significa investimento profissional. Sim. E também acredito que dê mais segurança para as pessoas. Porque Claro. você podendo sorrir sem ter que esconder alguma coisa dentro da boca, Sim. acho que fica muito mais fácil, como você falou, né, Ricardo, de se relacionar e até de ser aceito Perfeito. nos grupos sociais. Agora, uma outra pergunta. Eu já até tinha conversado isso com o Dr. Lamartine antes da gente começar o programa. O fio dental. Qual a importância do fio dental para se manter a higiene bucal?
O fio dental ou a fita dental, dependendo do espaço lá necessário, ele vai higienizar entre um dente e o outro. Pensa-se que a escovação é só pelo lado, para entender, né? Vestibular, pelo lado de fora. Mas, na verdade, o dente tem a superfície que morde, o lado de fora, o lado de dentro, o lado que está oposto aos dentes posteriores e a frente, vamos dizer, 5 lados, né? Então, se eu escovo só do lado de fora, vai ficar resíduo pela parte interna, pela parte posterior e pela parte interior. Tem que escovar todas as faces. Eu dizia para você, né, da transformação que os alimentos sofreram. Hoje você vai no supermercado, né, e todos os alimentos estão ali pasteurizados, amolecidos, né, a carne foi tratada, etc. Antes não era assim. Então, hoje, é muito fácil essa retenção de alimento ao redor do dente. A necessidade de fazer uma escovação, discute-se técnica e tal, mas para mim é importante o seguinte, tem que limpar as 5 faces. Uma escovinha macia, né, com um dentifrício adequado, né. Posso falar? Dr. Ricardo preconiza uma determinada marca, né, uma escova macia e conseguir de alguma forma limpar todas essas faces. E como que o fio dental deve ser passado? A pessoa deve pegar o fio dental, encaixar no dente e fazer um vai e vem, e aí retirar ou puxar? Tirar ele por cima? Da mesma maneira que a pessoa vai passar o fio em que ela vai romper esse contato entre os dentes, por meio desse vai e vem, ela vai abraçar um dente, abraçar outro dente e depois remover também, de preferência no vai e vem. Para não ter esse colapso, vamos dizer assim, essa remoção abrupta, com risco até de quebrar o fio dental. Porque às vezes o contato entre os dentes é tão firme, tão forte, que se você remove rapidamente, ele quebra. Às vezes acontece até de uma parte do fio dental ficar naquele espaço, e para remover você tem que passar um outro fio. Então é importante fazer como você mesmo já orientou, você está muito bem orientado. Fazer o vai e vem para colocar, abraçar então os dentes, porque existe um espaço entre a gengiva e o dente de aproximadamente 1 milímetro que tem que ser limpo, tem que ser corretamente limpo, e depois fazer a remoção também no vai e vem. E aí, Guto, é o seguinte, por exemplo, nesse espaço, né, um dente encosta no outro e embaixo ele faz uma espécie de um triângulo, aí no meio está a gengiva. Então, o fio dental é passado em direção posterior, escova esse dente aqui, aí volta e passa no dente oposto. Deu para entender? Um triângulo. No meio tem um festão gengival ali. Então ele escova atrás e depois escova na frente. E remove pelo lado. Às vezes o dente foi restaurado, tem lá uma restauração metálica ou de porcelana, enfim, não é? E você, de tanto puxar para cima, você remove a restauração. Então, o ideal é fazer assim, e sem força, com jeito. Com jeito. E olha, essa informação que o Dr. Lamartine passou é importantíssima, né? Quando você usa o fio dental e ele sai esgarçado, que você percebe como se o fio tivesse desfeito, puxa, fique atento, porque aquela restauração, né, que é a chamada obturação, popularmente conhecida como obturação, mas é uma restauração, seja em metal, seja em amálgama, seja o que for, resina, ela pode estar em excesso. E ela estando em excesso, ela vai esgarçar o fio. Ou mesmo, não tendo restauração, o fio ficou esgarçado, pode-se ter ali uma lesão de cárie, que não aparece, visualmente você não vê. A olho nu a gente não consegue detectar. Especialmente porque as lesões começam, normalmente, nas áreas de maior suscetibilidade. Como o Dr. Lamartine falou, em cima do dente, né, que para as crianças é a mesinha, né, para nós adultos, então é a parte de cima do dente que tem as fissuras, os sulcos, são áreas de suscetibilidade a ter cárie. E entre os dentes, por uma má higiene, um mau uso de fio dental, também é uma área que você não enxerga e a lesão de cárie começa ali. Enxaguante bucal, esses produtos que surgiram recentemente, também ajudam? Muito. Muito. Colabora. Mas não dispensa, tem que funcionar no conjunto. Escova, fio dental e fio dental e enxaguante. Perfeito. Porque o que acontece? Quando você tem a adesão da bactéria na superfície do esmalte, imagina que a bactéria tem carga negativa e o esmalte vai ter uma carga positiva após a limpeza. Ela vai aderir no esmalte. A hora que ela adere ao esmalte, cria-se uma película. Essa película tem que ser removida mecanicamente.
Não adianta imaginar que você vai fazer o bochecho com um enxaguatório e você vai ficar com uma saúde perfeita. Não é verdade. O que é verdade, como você mesmo falou, Guto, a remoção correta, com uma técnica de escovação correta. Quem é que sabe se a sua técnica está correta? O seu cirurgião dentista. Então você deve procurar o seu cirurgião dentista, saber se você está escovando corretamente, para que essa remoção mecânica aconteça. Usar o fio corretamente para que a remoção mecânica aconteça. Tudo isso aliado com um creme dental que já tem o flúor, ele fortalece o esmalte, ele tem ação detergente também, tem ação abrasiva, facilita a remoção mecânica, e o enxaguatório. Por que o enxaguatório? Ele também tem o flúor. Então tem enxaguatórios com flúor e tem enxaguatórios com a clorexidina, uma substância bactericida, indicada para alguns casos. Então é importante sim usar o conjunto aí para ter uma ótima proteção. Nós temos que fazer um rápido intervalo. A gente vai para o break e já retornamos falando de saúde bucal. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Já voltamos, foi rápido o intervalo, nós voltamos para discutir saúde bucal. E hoje, dois grandes especialistas na matéria, Dr. Lamartine Lélio Busnardo e Dr. Ricardo Orliana. Antes do break, a gente estava falando da importância da escovação, de vários escovar em cima, do lado, atrás do dente. Eu faria uma pergunta para vocês agora na sequência. Estou passando um fio dental, terminei minha higienização. Tenho um sangramento gengival. O que eu devo fazer? Óbvio, devo ir ao dentista, mas o que pode ser esse sangramento?
Então, habitualmente, se tem um sangramento, quer dizer o seguinte: anteriormente não foi escovado adequadamente, né? Então, houve um fluxo de sangue para se defender das bactérias que ali aumentaram significativamente, né? Se você consegue, se não tem nenhum defeito, digamos que a restauração, o Dr. Ricardo fez a observação de que às vezes a restauração pode ter um ligeiro excesso, retém ali, não é? Digamos que mecanicamente está tudo correto e houve o sangramento, é porque não houve uma escovação adequada. Se você escovar adequadamente, passar o fio dental e conseguir remover a placa, as bactérias, etc., né, esse sangramento vai reduzir. Evidentemente, na hora, meio copo d'água, uma colherinha de água oxigenada, 10 volumes e um bochecho, né, vai sanar esse sangramento, e a boa escovação, a boa limpeza vai reduzir esse sangramento. Se não reduzir, precisa o concurso do cirurgião dentista, precisa ver o que está acontecendo lá, se tem um excesso de restauração. Às vezes tem uma ligeira desmineralização, está começando uma cárie em linguagem, né? E isso aí precisa ser corrigido. Perfeito, perfeito. O que o Dr. Lamartine chamou a atenção é que o sangramento é um importante sinal. O sangramento é um sinal de que algo não está bem. E o Dr. Lamartine deixou muito claro, se você não fez uma correta higiene, ou se você negligenciou, deixou de usar o fio dental por alguns dias, né, por exemplo, a gengiva naquela região entre os dentes, ela vai sangrar na próxima vez que você for passar o fio. Então, o que o Dr. Lamartine orientou é perfeito. Teve o sangramento? Procure higienizar muito bem aquela região. O sangramento não cessou, é obrigatório a procura por um cirurgião dentista, porque algo de errado está acontecendo naquela região. E o sangue gengival, o sangramento gengival, está alertando você de que aquilo não está bem. É um sinal de alerta. Dr. Lamartine e o Dr. Ricardo também tocaram na questão da restauração. De 30 anos para cá, a evolução desse tipo de trabalho na odontologia foi muito grande. Hoje a gente vê os dentistas realizando grandes trabalhos que a boca das pessoas, a gente não tem mais aquele material amálgama, aquele material mais escuro, que dava apesar do dente estar bem ali, bem conservado, ou se houvesse a necessidade de se fazer uma obturação popular, ficava esteticamente não ficava bem. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa evolução ao longo dos anos da questão estética. Então, o amálgama, ele surgiu, foi imperativo de guerra, viu? Mas ele trabalhou muitos anos. Havia uma observação a respeito da presença do mercúrio, né? Porque ele era a limalha de prata e o mercúrio manipulava, e muitos faziam essa observação que esse mercúrio depois acabava sendo liberado na boca, etc., e podia causar consequências. Mas, como material restaurador, ele prestou enormes serviços na odontologia, né? Muitos bons serviços. Mas hoje há uma exigência também de que o material seja na cor do dente, por questões estéticas, por questões funcionais. Mas esses materiais ainda precisam cientificamente progredir em alguns aspectos para causar talvez os mesmos benefícios que o amálgama de cor indevida causava, né? Por exemplo, é muito comum você, no capítulo das resinas, a resina sofre uma alteração dimensional, uma alteração de tamanho, para o público entender, quando você toma frio e quente, né? Então, evidentemente, se você tem uma cavidade e ali tem um bloco de resina, e essa resina aumenta e diminui, ela vai fazer uma separação, uma fissura entre as margens. Isso o dentista tem que trabalhar muito bem para evitar que ocorra isso, senão a restauração de resina vai ser um insucesso. Abusou-se muito da resina, entendendo que era simples, mas ela exige cuidados e conhecimentos, bons conhecimentos
para você fazer uma restauração adequada. Em matéria quais são os materiais usados hoje? Hoje ainda se usa o amálgama? Sim, se usa o amálgama. A evolução nesses 30 anos, 20 anos, a evolução a cada ano, ela é fantástica em todas as áreas da saúde, especialmente na nossa área em odontologia. Os materiais são inúmeros, porcelana, cerâmica, resinas que diminuem, que tendem a diminuir essa diferença, esse coeficiente térmico de expansão, dilatação, enfim, que o Dr. Lamartine comentou. Só que o amálgama ele ainda tem um papel social importante. Então, de uma forma geral, não é? O que o Dr. Lamartine colocou e deixou bem claro é que a restauração em resina ela tem que ser feita seguindo o protocolo. Sim. Não basta simplesmente colocar o material e endurecer esse material, que é fotopolimerização, né, com luz, e deixar na boca. Não, ele tem uma série de requisitos. Então, o que nós costumamos dizer é que um amálgama de prata, né, mal feito dura 20 anos. E uma resina muito bem feita leva em torno de uma duração de em torno de 4 ou 5 anos, precisando de um controle profissional. Ou seja, mesmo depois de fazendo a restauração com a resina, é necessário ter uma manutenção para ver como é que está aquela restauração. Esses cuidados de manutenção é importantíssimo na odontologia, como em todo setor, né? Você adquire um automóvel, sei lá, sofisticado, você compra um Mercedes, rodou 10, 15 mil quilômetros, você tem que ir lá na concessionária e fazer ajustes, etc, etc, né? Aí você faz uma prótese, faz uma restauração e você deixa, né? Porque ela vai sofrer esses fenômenos aí, né? Você tomou um chopinho geladinho, né? Tomou quente. Então, de tempos em tempos, a cada 6 meses, dependendo do paciente, ou anualmente, você tem que fazer uma manutenção. Ela é novamente polida, né? Verifica essas bordas, se houve infiltração, se não houve infiltração, dá um polimento, ajusta. Isso é importantíssimo, fundamental. Outra coisa fundamental é que quando você faz a restauração, a altura dessa restauração tem que ficar perfeitamente integrado aos demais dentes. Ah, isso aqui está alto, mas amanhã vai passar, e passa, né? 2, 3 dias depois, aquele ponto de contato lá que estava alto, você vai mordendo, tal, há uma adaptação, o dente tem um ligamento que acaba se acomodando, mas depois de algum tempo vai dar problema. Sua restauração vai ser um insucesso. Então, o cirurgião dentista tem que pegar o carbono, Sim. fazer o paciente morder, para ver se tem alguma sombrinha ali para ele dar uma... Exatamente, né? O papel carbono hoje tem uma importância significativa. E naquele problema que o Dr. Ricardo lá no começo falou, a dor na articulação temporomandibular. Muitas vezes foi causada por, a gente chama ponto de contato prematuro, né? Ficou alto lá, foi embora, né? O paciente acha que, não, ajustou, está tudo bem. Não está não, porque quando bate ali, aquele excesso causa uma força. Aquela força vai lá para a raiz. Pode quebrar o dente, a restauração, pode causar um problema na raiz, mas se não causa a quebra da coroa, não causa problema lá na raiz, vai repercutir aqui, lá na articulação temporomandibular. Vai dar uma dor de cabeça. Vai dar uma dor de cabeça. Eu tenho um caso interessante de a esposa do meu filho mais velho, a Diana. A Diana aqui em São Paulo, tal, não sei o quê, vai para cá, vai para lá, estava lá no neurologista, tomava um medicamento controlado, etc. E ela foi para a Bahia em alguma coisa lá, numa festividade e tal, que ela é lá da Bahia, de Salvador. E lá o meu filho teve um problema de nariz, de gripe, alguma coisa, foi num otorrino. E ele, olha a experiência desse médico. Olhando para a Diana, ele percebeu que ela não estava bem e tal. E ela falou, o que você tem? Não, estou tomando esse remédio aqui porque tenho dores muito fortes, não sei o que e tal. Ele indicou um cirurgião dentista para dar uma olhada. Era uma coroa em porcelana. Porcelana é um material muito duro. Então esse problema do ponto mais alto, mais baixo tem uma importância significativa. Ela tinha feito alguns anos atrás, né, e o cirurgião detectou. Ela veio para São Paulo e eu troquei essa coroa. E acabou a prescrição de medicamento
Controlado, por causa do problema que ela tinha. Por causa das dores de cabeça que ela tinha. Perfeito. Impressionante. Está arquivado lá no consultório para contar. Ou seja, uma dor de cabeça era originada pela... Porque tinha uma coroa, ela tem uma dentição muito boa, mas ela tinha uma coroa em porcelana, a porcelana é extremamente dura, causou um ponto de contato prematuro, ela se habituou com aquilo, mas não se habituou com a dor de cabeça. Agora eu tenho... Pode, por favor. E só para complementar, essa condição de um contato, uma restauração mal feita e um contato exagerado, pode quebrar o dente, como o Dr. Lamartine falou. Sabe por quê? Sabe quanto de força que nós colocamos, de uma forma geral, os homens, na região dos molares, quando num fechamento, num apertamento? 100 quilos de força. Meu Deus. Aí você fala, poxa, 100 quilos? Uma mordida... 100 quilos. Nós não podemos esquecer que nós estamos vindo a alguns milênios descendentes de um grupo de homens que se alimentavam arrancando pedaços de carne da própria peça, não é? Então nós temos todas as características, lógico, hoje amenizadas, mas 100 quilos de força num ponto excedente de contato, puxa, imagina o efeito que isso vai causar, né? Duas perguntas agora. Primeiro para a criançada que está nos vendo, que tem bastante criança nos vendo. O que não pode fazer? Chiclete, bala e refrigerante. Eu sei que os três são ruins, os três a molecada gosta. O que vocês dentistas me dizem a respeito desse? Recomendamos que seja controlado, né? Mas existe desses três um que seja pior? O ácido por causa do refrigerante? Do açúcar. O açúcar do refrigerante também, dos chicletes, das gomas de mascar? Sim. O açúcar tem a importância, né? Significativa. E não há, eu penso que não há entre a bala A, a quantidade dimensionada de açúcar, né? Tem mais ou tem menos, né? Entendeu? Então, após isso, acho que até pode usar, né? Mas tem que ter o cuidado da escovação. Então... E da língua. Comer uma bala, escova e passa a escova na língua. A importância de se também escovar a língua. Veja bem, essa alimentação, se for controlada, no começo nós falamos aí, depois do café, depois do almoço, depois do jantar, né? E se for controlada, não comer entre esses intervalos, é saudável para o ser humano, né? Você ficar bebericando aqui, comendo sanduíche, comendo bala, não sei o quê, não é interessante. Quer dizer, a alimentação saudável é aquela que você faz controladamente em determinados horários, né? A recomendação aí de 3 em 3 horas, doutor Ricardo, é isso? De alimentação, sim, 3 em 3 horas. 3 horas, né? 3 em 3 horas. E a adequada escovação. E para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive os pais, qual é o malefício que o chiclete, aquela mastigação, causa para o sistema digestivo? Porque o organismo fica esperando que venha um alimento. Perfeito. Na verdade, existe toda uma integração, não é? Nosso sistema digestivo, o aparelho digestório, ele começa na boca, né? O tubo digestivo vai começar na boca. Então, o início da nossa quebra das moléculas, vamos dizer, começa, muitos dos alimentos, o amido, por exemplo, começa na boca. Então, é importante a gente ter bastante atenção a isso, porque quando você tem uma mastigação, quando você começa a mastigar, ou quando você começa a se alimentar, o organismo está preparado para receber algum bolo alimentar. É um sinal. Então, o chiclete, ele é gostoso, ele traz algum benefício de aroma, sim, mas ele está promovendo o exercício da musculatura, quer dizer, uma ação a mais dessa musculatura. Será que isso vai ser benéfico para a pessoa? Vai aumentar o fluxo salivar. O fluxo salivar, olhando para o lado positivo, pode melhorar até a questão da limpeza bucal, né? E alguns chicletes que não contêm o açúcar até auxiliam nesse aspecto, mas não é a recomendação principal. Porque se você pensar localmente, somente na boca, ok. E o corpo como um todo? Como que a liberação de suco gástrico, por exemplo, à medida que você tem um estímulo promovido, isso pode trazer malefícios de uma forma geral para o paciente, para a pessoa. Cigarro. Não pode. Corta o cigarro. Corta o cigarro. Prejudica a dentina, prejudica o esmalte? Eu acho que o esmalte vai ser prejudicado à medida que você tem com o cigarro a pigmentação.
Então, o tabagista, o fumante, ele vai ter rotineiramente que fazer uma profilaxia com um profissional cirurgião dentista para que ele possa remover aquele pigmento que vai impregnando. Mas o malefício maior que o cigarro pode trazer é justamente para os tecidos moles. Porque aquela fumaça, aquele calor, vai alterar a composição da mucosa. A mucosa vai se tornar mais queratinizada, ela vai produzir mais defesa. A queratina, que é uma camada muito delgada que recobre a mucosa, ela vai ser produzida em maior quantidade. Então essa queratina em maior quantidade, sempre produzindo, pode vir a se tornar uma lesão chamada pré-cancerizável. Então o cigarro, e hoje nós já sabemos, né? Aliás, há muitos anos nós já sabemos, as pesquisas científicas já demonstram isso, que a combinação explosiva para gerar uma lesão como câncer bucal está relacionada ao cigarro e à bebida alcoólica. Sim. Essa combinação para causar ou promover o início de uma lesão, um câncer, ela é muito é a porta evidente. de entrada. Essa mistura já vai predispor o indivíduo a uma situação desfavorável. A ponto hoje de cirurgiões, de um modo geral, né? Cirurgias eletivas. Tem cirurgião que, dependendo do grau do fumante, ele não faz a cirurgia, porque interfere na cicatrização. Ou seja, uma coisa que Por exemplo, não é divulgada... cirurgia plástica, vai fazer uma cirurgia plástica, né? No rosto, entendeu? Se é um fumante inveterado, existem cirurgiões que não fazem. Que recusam o procedimento. Olha, há 25 anos, num congresso aqui em Santos, nosso Congresso Internacional de Odontologia do Litoral Paulista, sob o comando do professor Manuel Machado de Endodontia, presidente à época, ele trouxe um colega nosso, um colega nosso dos Estados Unidos, que é brasileiro, né, radicado nos Estados Unidos, Eros Chaves Júnior. E o Eros, naquela época, santista. O pai dele, puxa, jogávamos vôlei na praia com o pai do Eros, enfim, o Eros é uma pessoa fantástica. E naquela época já, há 25 anos, o Eros trouxe uma tecnologia de subtração radiográfica mostrando o efeito da doença periodontal e o tratamento. E naquela época o Eros também trouxe essa informação, que o tabagista, a pessoa que fuma, a resposta inflamatória vai ser mais agressiva do que o paciente que não fuma. Então a resposta inflamatória na gengiva, por exemplo, as células de defesa, os neutrófilos, numa pessoa normal que não fuma, ela chega na região, libera substâncias, age corretamente. No tabagista ela explode antes. Então o efeito disso no processo inflamatório é violento. Outra questão do cigarro, o cigarro vai alterar a coloração de gengiva e de mucosa. Então você que está moça, né, uma mulher preocupada com a estética do sorriso, a estética facial, a coloração do lábio fica alterada, ela fica acinzentada. Observe nas pessoas que vocês conhecem e que fumam. O lábio está acinzentado, a pele está mais escurecida. Olha o efeito que isso dá, uma vasoconstrição, ou seja, diminui o fluxo sanguíneo na região. A retração gengival vai ficar mais favorecida em função disso. O ressecamento, o senhor pode falar melhor. Né? E o lábio ressecado, né? Rachado. Estrias, né? Porque o indivíduo tem ali, o organismo quer se defender, então ele coloca ali determinadas situações para que o fumo, a droga, né, não cause um malefício maior. Mas na boca acaba acontecendo esse ressecamento e esse prejuízo. Sem contar a litose, mais conhecida como mau hálito, Sim. que o cigarro também ajuda a potencializar, né? Colabora. Agora, eu queria... Mas, fundamentalmente, a litose é um outro capítulo importante, né? Vamos fazer um programa só sobre mau hálito. Sobre mau hálito. Existem hoje recursos importantes. Até um equipamento, um aparelho, que registra o grau de halitose. Mais, menos, mais, média, tal, grave, né? Eu não sabia. Existe. Gravíssimo, por exemplo, porque hoje nós temos drogas quimioterápicos, etc., no tratamento de determinadas patologias, tal, que a pessoa é obrigada. Então, submete a boca a condições especiais, ausência de saliva, etc., né? Então, essas pessoas precisam ter um cuidado especial por conta do mau hálito.
Sem saliva, fica prejudicado o hálito também. A maneira de você controlar isso. Muito bem, essa é mais uma novidade. Vamos fazer um programa exclusivamente sobre a litose. Eu queria agora tocar num assunto a respeito do projeto desenvolvido lá na Casa da Esperança, Sim. que assiste as crianças que precisam de atendimento. O Dr. Ricardo conseguiu fazer um excelente trabalho aí e eu queria que ele contasse um pouco mais a respeito desse projeto. Olha, sobre a Casa da Esperança, agradeço a oportunidade, mas eu acho que sobre Casa da Esperança nós temos um expert aqui ao meu lado. E, aliás, sobre saúde bucal, sobre odontologia, esse nosso expert que está aqui, nosso mestre, né, que graças a Deus é meu padrinho em Rotary também, ele foi o grande promotor da saúde bucal na Casa da Esperança. Hoje, por meio dele, nós temos tido a oportunidade de colaborar um pouco nesse muito que já foi feito, né? Então, na Casa da Esperança, o serviço de odontologia foi todo instalado e promovido pelo Dr. Lamartine, né? E, puxa... Essa é uma história... É uma história longa, não é? O senhor poderia usar o seu poder de síntese para explicar como é que as crianças são atendidas lá na questão de profilaxia bucal? Atualmente nós temos um consultório dentário instalado ainda há muitos anos atrás, né? Foi doação do Dr. Osmar Negrão. Então começamos a atividade odontológica lá na Casa da Esperança. Mas hoje a gente tem uma preocupação muito grande porque as crianças não têm coordenação motora. E a criança que vem do litoral, ou mesmo de Santos, ela vai fazer o procedimento na área de reabilitação na parte da manhã, ela termina o procedimento e vai almoçar. Depois é que ela vai para casa. A criança que vai fazer o procedimento à tarde, ela chega na Casa da Esperança, faz a refeição e depois vai fazer o procedimento. Muito bem, e essas crianças não têm destreza manual, né? Tem dificuldade para fazer escovação. Então, existe um projeto que foi elaborado pelo Dr. Ricardo, com muita competência. Esse projeto se constitui de um escovódromo, né? Um local adequado para essa criança fazer a escovação. Vai ter uma auxiliar, uma higienista para ajudá-lo a escovar adequadamente, dada a importância que a gente falou da escovação. Depois nós vamos adequar melhor o consultório odontológico que foi instalado há mais ou menos uns 30 anos atrás. Depois ele foi remontado e agora ele vai receber novos equipamentos atualizados, né? E olha que coisa importante, a Casa da Esperança vai receber um tomógrafo. Esse tomógrafo faz imagens atuais, tridimensionais, né? Você sabe, na radiografia comum, nós temos largura e altura, não temos profundidade. Esse equipamento é capaz de nos mostrar também em profundidade qual o problema. E para quem esse tomógrafo vai trabalhar? Vai trabalhar, evidentemente, para os reabilitantes da Casa da Esperança, vai trabalhar para pessoas que são atendidas na clínica da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, que tem lá uma clínica muito bem montada, etc. Mas não tem poder aquisitivo para fazer essas imagens fora. E para os alunos, os pacientes também da clínica da Universidade Santa Cecília. Então, se fez umas parcerias importantes, né? E é um projeto onde os recursos vêm da Fundação Rotária, que é um organismo do Rotary Internacional, no valor de $141 mil. $141 mil, veja, né? Está prestes a ser montado. Eu acredito que o Dr. Ricardo possa falar, porque acho que todas as questões burocráticas tenham sido superadas. Sim. E através de uma parceria, além da Fundação Rotária, com a Alemanha, onde tem lá um grande companheiro, Tim Besser, né? Que equacionou essas parcerias com os clubes lá da Alemanha. Que maravilha. A Casa da Esperança é uma referência em reabilitação de crianças com comprometimento intelectual, motor, né, neurológico. E, puxa vida, depois que nós conhecemos a casa, né, por meio do Dr. Lamartine, nós pudemos ver a seriedade de toda a equipe, de toda a diretoria, como a casa ela faz a gestão dos recursos,
que a grande parte desses recursos vem da comunidade. A casa foi o sonho e a realização do Rotary Clube de Santos, portanto do Rotary. E hoje, há 58 anos, desenvolvendo um trabalho exemplar, reconhecido pela ACD em São Paulo, você vê o quanto é importante esse trabalho de promover também, obviamente, a saúde bucal, né? Então, esse projeto ele vai contemplar melhorias importantes no consultório, vai contemplar um escovódromo, que é um sonho do Dr. Lamartine, para que essas crianças possam ter oportunidade, as mães, os cuidadores possam ter oportunidade de aprender e higienizar corretamente, e uma unidade de radiologia, que vai beneficiar não só as crianças que são atendidas lá gratuitamente, mas a população carente. Então, recentemente, por meio desse projeto, né, que é um projeto de subsídio global do Rotary Internacional, promovido pelo Rotary Clube de Santos, com o apoio do nosso distrito, com o apoio de distritos na Alemanha, por meio do companheiro Tim Besser, por apoio de distritos nos Estados Unidos, com o apoio do companheiro Barrosinho, que fez um trabalho, Roberto Barroso Filho, fez um trabalho fantástico lá nos Estados Unidos. Nós conseguimos, então, arrecadar esses fundos todos para poder instituir a unidade de radiologia. E agora com essa parceria fantástica, né? Uma parceria feita com a Unisanta, né? Com a professora Silvia, a professora Lúcia, o professor Marcelo, toda a família, a alta direção da Unisanta, a diretora da Faculdade de Odontologia, o diretor, o Dr. Walter Denari, a doutora Rosângela Aloma Luza Flores, e toda a equipe de professores, né? Com apoio voluntário, por exemplo, de projetos. O projeto do Discovódromo foi feito pela arquiteta Melba Nadais Aidar, gentilmente para a Casa da Esperança. Então, esse trabalho de parceria, onde a universidade, a associação, pode indicar, veja, eu sou professor do curso de especialização em ortodontia. Quando eu preciso de uma imagem de tomografia para um paciente, Guto, eu preciso ligar para o dono do instituto, ou o doutor Aidar, que é o titular, ele precisa ligar para o companheiro lá do instituto para ele favorecer preços melhores. Agora... Mas isso não é rotineiro. Na Casa da Esperança, com esse recurso, a gente vai conseguir oferecer a custos acessíveis, a preços acessíveis para a população na Baixada Santista. É fantástico. É algo aqui que nos motiva muito, que nos agrada muito, nos promove uma alegria muito grande. Hoje a Casa da Esperança, por questão de justiça, é presidida pelo engenheiro Roberto Luiz Barroso, um homem muito sensível, que trabalha com as questões da Casa da Esperança com muita sobriedade. Está possivelmente procurando aumentar o espaço físico para que a casa possa ter melhores condições de atendimento nessas diversas áreas aí que nós falamos. Maravilha. Infelizmente o nosso tempo por uma está questão esgotado. de justiça, nós falamos muito sobre o fio dental, e eu quero dizer que o vereador, quando eu era vereador, Dr. Brás Antunes Matos, propôs uma lei e foi aprovada para que tenha em todos os restaurantes e locais adequados o fio dental. Então, por questão de justiça, Dr. Brás, estamos aqui lembrando o seu trabalho lá quando vereador, na obrigatoriedade dos restaurantes e cantinas, etc., ter lá um dispositivo que contenha o fio dental. E com isso nós encerramos o TV Com debate desta quinta-feira, que foi riquíssimo. Saúde bucal, nunca é demais. Largue o refrigerante, largue o cigarro, escove o dente adequadamente e consulte sempre o seu dentista. A gente vai embora, mas amanhã nós estamos de volta com mais um TV Com debate. Boa noite.